Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gissiele, eu sou psicóloga na editora Sinopsis e na nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coleções de livrinhos que a gente tem que são bem interessantes para trabalhar com crianças. Então eu separei duas hoje, uma é essa aqui, Habilidades para a Vida, que ela vai trabalhar um pouco a questão de habilidades sociais, empatia, controle de emoções e algumas questões de comportamento que podem auxiliar a criança a se comportar e a se virar no dia a dia, digamos assim. Outra coleção que eu acho bem legal também é a coleção Look Lara, que ela vai trabalhar um pouquinho sobre as profissões com as crianças. Então eu vou abrir aqui a coleção Habilidades para a Vida para eu mostrar um pouquinho melhor para vocês o que vem nela. Então ela vem assim, uma caixinha, que vem 6 livrinhos, um combinho, digamos assim. Esta coleção ela foi criada pela Carmen Beatriz Neufeld, a Juliana Maltoni e a Isabela Maria Freitas Ferreira. Então são 3 autoras. Então aqui, por exemplo, ele vai ter uma história contando sobre uma situação e como a gente ensinar a criança ou auxiliar a criança a lidar com aquela situação. Por exemplo, esse daqui, ele vai falar sobre a expressão dos pensamentos, explorar os pensamentos. Então ele está bem ligado àquela questão de que a gente vinha falando lá na terapia de regulação infantil, por exemplo, sobre como as nossas emoções afetam os nossos pensamentos. Então, por exemplo, um dia que eu esteja um pouquinho mais triste, pode ser que a tristeza afete os meus pensamentos e por conta disso eu vejo as coisas de uma forma mais negativa. Então esse livrinho aqui ele vai ajudar a gente a trabalhar com a criança para que ela consiga perceber os pensamentos que ela tem e como isso pode acabar afetando o comportamento dela no dia a dia. Outro é esse aqui, que é a arte de conviver com o cão Gustavo. Então ele vai falar um pouquinho assim sobre o convívio, inclusive na escola, por exemplo. Então, como é que a gente reage quando quando a gente conta uma coisa para um amigo e o amigo não reage, não dá muita importância porque a gente fala, ou se não, como é que a gente reage quando um amiguinho conta uma coisa legal pra gente, o que ele espera da gente. Então ele vai falar sobre o convívio e sobre as habilidades que a gente precisa ter para conviver com as pessoas. E aí um pouquinho sobre empatia, sobre se colocar no lugar dos outros, sobre o que as pessoas esperam da gente, o que a gente espera das pessoas nas relações. Então isso para as crianças que estão em fase escolar é bem legal, bem importante da gente conversar, para que elas aprendam um pouquinho a estarem um pouco mais preparadas para se relacionar socialmente na escola. Ou até para nos trazer também situações que possam ser relevantes, que elas não conseguiram resolver na escola, para nós como pais ou terapeutas podermos ajudar elas. Tem esse também, que é o Lidando com o Problema de Escolhas, com o Luca, o Tamanduá. Então cada uma das historinhas vai trazer um personagem diferente, vai contar uma historinha sobre aquela situação. No caso essa é o Tamanduá que não sabia escolher entre o sorvete e o picolé. E aí a gente vai poder trabalhar então nesse sentido com a questão da escolha. Quando a gente escolhe alguma coisa, então a gente ganha ao escolher e também pode ter algumas perdas. Então, por exemplo, eu vou escolher entre comer o bolo de chocolate, mas aí depois eu não vou poder comer chocolate. Agora na Páscoa, por exemplo, a criança ganhou um monte de chocolate, mas não pode comer tudo de uma vez. Ou se ela comer tudo de uma vez, o que vai acontecer depois? Depois ela não vai ter mais, ou pode dar alguns problemas, dor de barriga, se comer chocolate demais, ou se não escolher um ovo de Páscoa, eu quero, qual ovo de Páscoa que eu quero? Não posso escolher todos, então como é que eu decido? E aí esse daqui ele vai trabalhar um pouquinho sobre essas questões de escolha, como é que a gente ensina a criança a tomar as suas próprias decisões ou a escolher, porque isso é uma coisa que pode causar muita ansiedade para algumas crianças. E aí depois a gente tem mais 3, que é esse daqui, entrando em sintonia com a Fábio Sagui, que ele vai falar um pouquinho também dessa questão de se relacionar com as pessoas e das nossas expressões
no rosto, o que a gente representa para as pessoas, o que a gente demonstra através das nossas expressões faciais, do nosso corpo, aprender a se conectar com os outros através das expressões que o nosso corpo traz também. Depois a gente tem esse daqui que é o Trabalhando as Emoções com Joana Lontra, que ele vai falar também da questão das emoções ali, como as emoções interferem no nosso corpo. E ele auxilia um pouquinho também na questão da regulação emocional, porque ele vai trabalhar a ideia de como relaxar, como buscar atenção para si, poder identificar qual emoção tu está sentindo, poder ouvir a voz daquela emoção, saber o que ela veio dizer pra gente, o que a gente precisa trabalhar ali para que a gente volte a se sentir bem. Então esse aqui ele vai trabalhar um pouquinho sobre as emoções. E por último a gente tem aqui esse Aprendendo a se Posicionar. E ele vai trabalhar também uma coisa bem importante para as crianças que estão em fase escolar, que é como, por exemplo, dizer para o nosso colega que a gente quer ou não brincar, que a gente quer ou não fazer alguma coisa, como se posicionar. Porque uma coisa que dá muito conflito na escola, às vezes, é quando uma criança quer uma coisa e a outra não quer, e eles acabam brigando por conta disso, e muitas vezes não conseguem manifestar para o colega, olha, eu não quero brincar disso, e o outro respeitar a opinião. Então, esse livrinho aqui ele vai trabalhar essa questão de como eu me posiciono e como o colega ouve o que eu estou dizendo. Então, não só no sentido de que a criança saiba dizer, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero brincar disso, mas que o outro também, né, para a criança que vai ouvir isso também, saiba respeitar quando o outro disser, olha, eu não quero brincar, eu não gosto que façam isso comigo. E aí isso é muito importante também, por exemplo, para crianças que muitas vezes sofrem bullying na escola, né? Porque aí às vezes os outros implicam, incomodam e ela não sabe muito bem como dizer que não gosta, como se posicionar, como resolver. Então esse livrinho vai auxiliar um pouco nessa questão. Ju, qual a faixa etária? A faixa etária, é que assim, isso é muito relativo nos livrinhos das sinopses. Por quê? Por exemplo, a maioria desses livros infantis, ele vem para a partir dos 6 anos, no momento que a criança está entrando ali na escola. Então, de 6 a mais ou menos 11 anos. A questão é que esses livrinhos aqui, eles trazem um conteúdo muito legal, por exemplo, como a coleção lá das emoções, da Marina e do Renato Caminha, que também são para crianças a partir da alfabetização, ali, a partir dos 6 anos. Mas, se a gente for olhar o conteúdo deles, tem muitas crianças de 10, 11, 12 anos que não sabem lidar com isso ainda. Então, eu sempre digo que, assim, esses livrinhos os pais podem usar como leitura para a criança a partir dos 4 anos, por exemplo. Então, eu vou ler para o meu filho um livrinho que vá direcionar para essa questão, que vai auxiliar ele a lidar com algumas situações. E aí, através da imaginação daquela história, da imaginação daquele personagem, daquela situação, ele vai poder aprender a desenvolver aquela habilidade. Então, a faixa etária seria de mais ou menos 6 a 10, mas os pais que quiserem ler para as crianças a partir de 4 anos já pode ser sugerido. E aí, para os maiorzinhos, claro que aí os maiores têm a questão ali da adolescência, de já não se interessar muito por algumas histórias, mas eu acho válido, por exemplo, para o terapeuta utilizar em consultório para crianças maiores de 11, 12 anos, usar a historinha para poder, daqui a pouco, entrar no assunto sobre aquela situação, sobre o que é assertividade, sobre o que é se posicionar, tomar uma decisão, sobre o que é ouvir o outro. Então, ele sempre pode servir de uma historinha para te entrar naquele assunto. Então, eles podem ser usados tanto por pais em casa, direto, sim, quanto por terapeutas. Exatamente. Então, é um livrinho que a gente pode ter no consultório para a gente ler com o nosso paciente e entrar naquele assunto e falar com eles. Mas também é um livrinho que eu indico para os pais terem em casa para poderem ler com a criança, para poder falar sobre aquela situação. Então, tanto para, por exemplo, escolas, professores, eu acho que é um livro válido para ter em qualquer lugar, na verdade. A criança tendo acesso é o que vale. E aí, pelo meio que ele vai chegar, seja pelo pai, pelo professor, pelo psicólogo, não importa muito. O importante é ter o acesso, porque o conteúdo dele é muito válido e muito importante a gente desenvolver na infância para criar adultos que saibam lidar com as questões de habilidades sociais um pouco melhor. Então, esses 6 livrinhos, eles podem ser comprados separadamente um por um, ou podem ser comprados todos juntos nessa caixinha aqui. Que aí tu vai poder guardar na caixinha e levar para onde tu for os 6 livrinhos para trabalhar essas questões. Então, os outros que eu ia mostrar hoje,
é a coleção Luke e Lara. Ele vai trabalhar na ideia de desenvolver com a criança um interesse por profissão, interesse profissional. Só que ele vai trabalhar de uma forma diferente. Ao invés de ele, por exemplo, trazer o que o médico faz e o que precisaria ter, o que um médico faz no posto de saúde e por aí vai, ele vai explicar de uma forma mais geral. Por exemplo, aqui, ele vai ter... Onde é que tá? Aqui, visita no hospital, era o que eu tava na mão. Então, visita no hospital, ele vai trazer o ambiente do hospital e aí ele vai ir mostrando o que tem, quais são as pessoas que trabalham no hospital. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o diretor do hospital, sobre a enfermeira, sobre o médico, sobre os técnicos de enfermagem, sobre os aparelhos que a gente usa no hospital, sobre o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista. Então vai falar sobre várias profissões em uma coleção só, em um livrinho só, na verdade. E assim eu acho mais fácil também da criança poder, desde criança, saber que aquela profissão existe, e aí dentro disso ela vai começar a brincar sobre aquela situação. Por exemplo, não vai brincar só de médico, vai brincar sobre todo o ambiente hospitalar. E aí isso eu acho bem interessante porque amplia essa visão que a gente tem de mostrar para a criança o que são as profissões. Depois, então, ele vai ter essa coleção aqui do Passeio do Campo, que ele vai falar um pouquinho sobre a agricultura, sobre a pecuária, então as plantações, as vaquinhas, os bichinhos que a gente tem no campo, né, e como os fazendeiros cuidam, ou, por exemplo, de onde vêm as nossas frutas e as nossas verduras. E isso até para conhecimento, porque tem algumas crianças que, por exemplo, acreditam que o leite vem da caixinha, que o arroz vem do pacote. Então, com esse livrinho aqui, a gente pode também mostrar para a criança que os produtos que a gente come, eles são plantados, ele vem de uma horta, vem de uma fazenda, e que isso também é uma profissão que as pessoas têm no campo. Depois ele vai trazer o Visita uma emissora de TV, que também é uma coisa bem diferente, né? Dificilmente a gente fala para a criança sobre a profissão de ator ou de cenógrafo ou inclusive rádio, então é uma coisa bem legal e bem diferente, uma forma da gente trazer para as crianças. Aí ele vai ter a visita a um prédio em construção, que aí vai falar sobre o arquiteto, sobre o engenheiro, sobre as pessoas que constroem esse prédio, sobre o material de construção, sobre a loja que vem esse material. Então, traz de uma forma mais ampla. Ele vai falar sobre uma visita à empresa, ele vai trazer todos os profissionais que podem ter uma empresa. E o passeio pelo bairro, ele vai trazer os comércios que a gente tem próximo de casa, por exemplo, o mercado, a farmácia, vários comércios que a gente pode ter em torno do bairro. E aí as profissões que podem ter também dos comércios autônomos. Então, para quem tem interesse de falar com as crianças sobre as profissões desde cedo, e eu acho que é uma coisa legal também da gente construir, porque também desenvolve com a criança o interesse por isso. E o interesse de uma forma que ela possa ampliar a brincadeira dela, ampliar as ideias lúdicas sobre as profissões, sobre o que ela gosta ou não gosta de fazer, porque ela vai poder se testar e brincar desde pequenininha sobre... por exemplo, ter um mercadinho, ou brincar no hospital, trabalhar em alguns lugares. Então, dentro disso, ela vai desenvolvendo o interesse dela para que quando ela chegue lá no período de adolescência e juventude que ela tenha que fazer o vestibular, ela já vai ter pelo menos pensado e refletido sobre isso na infância dela, sobre o que seria legal ou não, e aí tirando as dúvidas. Então, não que a criança vá decidir o que ela vai fazer quando ela é pequenininha, isso não vai acontecer com certeza. Mas a ideia é da gente poder explicar para ela o que são as profissões, por que é importante ter uma profissão, o que é o trabalho, por que o pai e a mãe trabalham, como que eles decidiram que eles queriam fazer, né? Porque, por exemplo, eu sou psicóloga, como é que eu vou dizer para o meu filho que eu escolhi a minha profissão? Bom, eu gostava de estudar, gostava de ajudar as pessoas e dentro disso eu escolhi por conta disso. Mas eu já tinha uma ideia desde pequena, assim, mais ou menos, que eu queria ser. Só que quando chegou no vestibular, eu fiz vestibular para 1 milhão de coisas. E se eu não soubesse disso, das profissões que tinha, talvez se tornasse um pouco mais difícil de escolher. E aí também é uma leitura para crianças mais ou menos em fase escolar, de 6 até 11, 12 anos, mas também pode ser lido pelos pais para as crianças menores
4, 5, 6 anos também. E também pode ser lido para os adolescentes, porque alguns adolescentes também não sabem como é que funcionam as profissões totalmente. E aí pode mostrar para eles as profissões que tem, dentro disso manifestar o interesse. Mas ele os livrinhos, a faixa etária deles é até mais ou menos 10, 11 anos. O Léo Rabelo está comentando aqui, reforçando, na verdade, o quanto essas ideias lúdicas são ótimas para otimizar o desenvolvimento das crianças. Exatamente, porque na verdade, assim, a criança, ela vem... como é que eu vou... deixa eu pensar numa expressão para usar isso. Na verdade, a criança, ela tá aprendendo tudo que a gente traz. Por exemplo, como a minha mão. Eu sei que eu tenho 5 dedos, que são dedos que são... Eu aprendi a chamar assim. Eu sei que eu tenho meu braço. Só que quando a gente nasce, a gente não sabe nada disso. Então, parte do princípio de que tudo tu vai ensinar a criança a nomear, a chamar a papai, a mamãe, e dentro disso também, por exemplo, as profissões, ou como lidar com algumas situações. Então, quanto antes a gente trazer para a criança, seja dizer para ela, ou contar uma historinha, ou através de um desenho. Então, é difícil a gente ter desenho na TV, por exemplo, que fale sobre habilidades sociais, sobre as profissões. Então, a leitura também é um estímulo que os pais podem fazer com as crianças. Por quê? Muitos pais me perguntam, eu quero que meu filho leia mais, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Por exemplo, esses dias eu atendo na clínica também, faço trabalho aqui na Sinopsis e atendo clínica, principalmente crianças. E esses dias uma mãe me questionou, meu filho não lê nenhum livro, não gosta de ler. Eu pensei em levar ele numa livraria e fazer ele escolher alguns livros e fazer ele ler. Aí eu disse pra ela, olha, se tu levar ele na livraria, ele pode até escolher um livro ou outro que ele queira, mas a partir do momento que tu disser pra ele, olha, tu tem que ler agora, tem que colocar um horário, tu vai ler tantos capítulos, não vai funcionar, porque se torna uma obrigação. Então, como é que a gente estimula a criança a leitura? A gente pode, lá no fim do dia, escolher um livrinho, uma coisa que a gente acha interessante e ler com a criança sobre aquele assunto. E a criança não vai absorver de um dia para o outro. Muitas vezes tem aquela questão de elas verem repetidamente o mesmo desenho ou gostarem do mesmo livro, porque elas estão absorvendo aquela história e aí dentro disso elas vão nos questionar, vão brincar sobre aquilo e vão construir de uma forma lúdica o conhecimento sobre uma determinada questão. Então a melhor forma da gente incentivar o nosso filho a ler, ou a melhor forma da gente trazer alguns assuntos é realmente contando uma história sobre um livrinho que vem já prontinho aqui e a gente pode perguntar, por exemplo aqui, o Aprendendo a Se Posicionar. Ele vai contar a história lá do Coelho Pedro e aí depois eu posso perguntar pro meu filho ou pro meu paciente, e tu já passou por alguma situação assim? Tu teve igual o Coelho Pedro, que ele não sabia muito bem como dizer pro amigo dele que ele não gostou daquilo que estava acontecendo? E aí a criança vai poder contar pra gente, realmente, um dia aconteceu lá na escola, de que eu tava brincando e eu não queria mais brincar e meu amigo me disse que não, que eu tinha que continuar. Tá, e aí como é que tu fez? Eu fiquei braba, eu briguei com ele, aí eu fui pra diretoria. Ou se não, não, eu continuei brincando com ele, mesmo sem querer, pra ele não ficar triste. E aí dentro disso a gente vai poder perceber como a criança funciona dentro daquela situação e como ela resolve os problemas dela. Daqui a pouco, se ela não disse pro amigo e seguiu brincando, ela funciona de uma forma passiva. Então, o que vai acarretar a passividade na nossa vida? Não quer dizer que a gente não que a gente não quer fazer uma coisa para agradar os outros. Isso vai causar consequências de que a gente vai ter dificuldade de se posicionar. Então, a gente precisa trabalhar com essa criança, que também é importante mesmo a gente gostando das pessoas, dizer para elas que não, a gente não vai fazer isso. Outra coisa, por exemplo, se a criança é muito agressiva. Então, quais são as consequências dela brigar com esse amigo e empurrar ele ou dar um chute nele, por exemplo, e dizer, não, eu não vou brincar disso que tu quer. Por conta disso, talvez ele seja chamado para a diretoria, o pai ou a mãe vão ser chamados também, daqui a pouco ele vai ser nomeado como aluno brigão e vai ter problemas com isso. Então, se a gente contou a historinha para a criança, perguntou como é que ela se comporta naquela situação, a gente vai poder mostrar para ela outras formas de lidar com aquela dificuldade que possa surgir. Então, a criança já vai construindo e desenvolvendo as habilidades sociais, a ideia de trabalho, como lidar com algumas emoções, porque muitas vezes a gente sente a emoção, mas até nós, como adultos, não sabemos o que significa. A gente sabe que a gente está triste,
porque a gente está incomodado com algumas coisas, mas a gente não é ensinado a pensar sobre o que está incomodando ou sobre por que nós estamos tristes. E aí muitas vezes a gente fica com desconforto, acaba se comportando de uma forma que vai gerar consequências no nosso dia a dia. E se a gente tivesse aprendido a pensar, poxa vida, eu tô triste, eu tô ansioso, como é que será que eu posso fazer para isso passar, para não afetar o meu dia a dia? Um exemplo que eu uso muito é uma questão que acontecia muito comigo, por exemplo. Eu moro em Eldorado do Sul. E aí, quando eu venho para Porto Alegre, tem a Ponte Móvel do Guaíba. E muitas vezes já aconteceu de sair de casa atrasada, correndo, né? E aí eu chegar na Ponte do Guaíba e a ponte está fechada. Em alguns momentos, o que eu pensaria? Poxa vida, essa ponte está me complicando, né? Vai acabar com o meu dia agora, eu vou chegar atrasada, olha tudo que vai acontecer. Só que, na verdade, não era uma questão de culpa da ponte, era questão de que eu já tinha saído desorganizada, digamos assim. Então, a partir do momento que eu percebi, poxa vida, que aquilo me dava uma irritação e aí eu já estragava o meu dia, digamos assim, porque aí eu ficava pensando em um monte de coisa, que eu ia me atrasar, que eu podia pegar mais congestionamento. A partir do momento que eu chegava na ponte, a ponte estava aberta, eu pensava, ok, são 20 minutos, não tenho muito o que fazer, vou ter que esperar. Então tá, esperava passar aqueles 20 minutos, seguia o meu caminho tranquilamente, chegava no meu trabalho, resolvia as minhas coisas que eu precisava e o dia seguia tranquilo. Então, muitas vezes o que acontece é exatamente isso. A gente chega numa situação, a gente se incomoda com aquela situação e a gente passa a complicar toda a nossa vida em função de estar descontente com uma coisa que aconteceu. E aí, se a gente percebe o que está acontecendo, consegue controlar a nossa emoção, dizer, ok, é normal ficar ansioso, isso é uma coisa que acontece, não é exatamente culpa minha, né? Em algum momento isso ia acontecer e o que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso ir até o meu trabalho, eu posso fazer as coisas que eu preciso fazer e não colocar isso como um impeditivo para que eu tenha um bom dia. Ou aquela ideia que às vezes as pessoas têm de, levantei com o pé esquerdo, ou se não, hoje acordei descontente meu dia todo, vai ser ruim. Então a gente pode avaliar para que essa emoção e esse pensamento acabe não interferindo no nosso dia a dia e aí o nosso dia não tenha um desfecho ruim, digamos assim, por conta do nosso pensamento ali que interfere. Então, esse daqui que trabalha com as emoções. E esse daqui dos pensamentos vai auxiliar a gente a pensar um pouquinho sobre essa questão dos nossos pensamentos e como eles interferem no nosso dia a dia. O melhor é que, assim, essas duas coleções, então, a gente pode comprar um livrinho por um, para ter. A gente pode comprar no combo também. E agora a Sinopsis tem a assinatura. A assinatura ela tem algumas vantagens que eu acho bem legal falar para quem for adquirir esse material, então poder saber todas as possibilidades e adquirir da melhor forma para si. Então a coleção, a assinatura, como é que funciona? A assinatura, tu vai assinar as coleções, tem essas e tem outras também. E aí tu vai receber 2 livrinhos por mês. Então vai vir 2 desses, vão vindo as coleções, 2 livrinhos por mês. Quais são as vantagens da coleção? As vantagens da coleção são que a gente não vai pagar frete para receber, então o frete é gratuito, né? Todo mês vai chegar lá na nossa casa os 2 livrinhos. Vão vir, tem algumas coleções também que tem lançamentos que a gente vai receber também. O valor dele acaba saindo mais barato do que se eu for comprar um por um, então isso também é legal, vantajoso. A gente consegue parcelar no cartão, tudo pelo site da editora, é um site confiável, a gente coordena para que chegue tudo certinho. E também quem faz a assinatura recebe depois 15% de desconto. Então toda vez, por exemplo, eu quero comprar algum produto da Sinopsis, da editora Sinopsis, eu vou ter 15% de desconto para eu comprar qualquer material da editora. Então isso também é uma vantagem. Então se tu gostou dos livrinhos e tem interesse em adquirir todos eles, daqui a pouco é vantagem para ti fazer a assinatura, porque aí tu recebe em casa todo certinho, sem pagar o frete, com desconto e ainda fica lá com o teu cupom de 15% de desconto para te usar quando for comprar algum outro produto da Sinopsis. E também de brinde vem esse aqui, para quem assinar uma dessas duas, que é o Escrevendo as Emoções. Ele vem as letrinhas para a gente trabalhar com a criança as palavrinhas, o nome das emoções, raiva, medo, tristeza, nojo, alegria e amor.
É um recurso a mais que o pai e a mãe também podem usar com a criança em casa. Então a gente vai montando as palavrinhas com as crianças para que elas saibam, principalmente na fase da alfabetização, ali é bem legal. Então crianças que estão com 6, 7 anos, no final do pré, ali, primeira série, esse é um joguinho bem legal da gente usar. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida... Ju, a Yara Mastini comentou aqui que ela já tem mais de 30 livros nossos, tá? Que ela adora os livros, e ela perguntou, né, se ela já tem alguns livros, se ela consegue saber antes. Na verdade, por enquanto, o programa de assinaturas é só com essas coleções fechadas, né? Então, assim, o programa de assinaturas, ele tem alguns combos que tem. Por exemplo, esse daqui é o combo das habilidades sociais. Então, tu consegue saber que vem esses 6 livrinhos aqui e tem os títulos antes. Atrás, se tu for olhar aqui, ele vai ter as capinhas dos livrinhos. E desse outro aqui também. Então, desses aqui, e depois a gente tem a coleção dos Cérebros Pifados. Que é junto com a No Jeito de Ser. Que é junto com a coleção do Jeito de Ser, vem os 2 livrinhos também. E esses estão sendo lançados, então esse provavelmente ela não tem ainda os novos, porque eles estão saindo agora, estão quentinhos no forninho ali pra gente. E o das emoções, a coleção das emoções, que é do TRI, da Marina e do Renato Caminha, eles já foram lançados há mais tempo, mas esses também tu pode olhar quando tu faz a assinatura lá, o que vai vir, o que tu vai receber. Então aí se tu for olhar os teus livrinhos, eu já tenho esse e esse, então não vou fazer essa assinatura, vou fazer outra. E aí isso tudo tu consegue saber quando tu abre lá o site e olha as assinaturas que tem. Ele vem tudo descrito, o que vai vir, para tu saber o que tu tá recebendo em casa também, né? Para quem entrar no site, no menu em cima, onde tem a palavra livros, abrindo ali vai ter combos e kits. Ali dentro estão todos os programas de assinaturas disponíveis agora mesmo, até agora. Muito bem, e isso também a gente pode deixar nos comentários aqui para quem quiser dar uma olhada lá nas assinaturas, ver o que tem, para ver como é mais vantagem comprar, se é 1 por 1, se é coleção inteira ou se é assinatura. Então tá, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Na semana que vem, então, a gente vai mostrar algum material, como a gente tem o dia do trabalho, que vai ser lá na quarta-feira, a gente vai trabalhar, vai falar sobre alguns baralhos que a gente tem. Ops! Sobre alguns baralhos que a gente tem para trabalhar bem as questões de trabalho mesmo, gestão de trabalho, perfil de liderança, tipos de motivação ou não de trabalho. Então na semana que vem a gente vai direcionar a nossa live para os trabalhadores, para o dia do trabalho, para os profissionais que trabalham com seleção, recursos humanos e essas coisas. E para as próximas também a gente vai sempre avisando quais são os materiais. Muito obrigada pela participação de todos, tchau!